Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Fala aí, galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola desta quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Debate Bola até 1h30 da tarde, sempre recebendo convidados especiais, conhecedores do mundo da bola, para debater sobre os acontecimentos futebolísticos desta quarta-feira. E temos aí Copa do Brasil, o primeiro jogo da decisão, Atlético Paranaense Internacional, hoje à noite lá em Curitiba, na Arena da Baixada, e nós vamos falar sobre este confronto, esse grande jogo entre Inter e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, a volta, a decisão, a grande finalíssima na outra quarta-feira no estádio Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. Debate Bola desta quarta-feira, comigo aqui, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Hoje eu cheguei à conclusão rápida, assim, o treinador não enxerga mesmo, cara. Tem que ajudar o Gelson a mexer no celular, aí o treinador não enxerga mesmo. É uma grande honra ter aí o chefe, né? Um grande parceiro, e o meu amigo Gelson. E hoje a resenha vai longe. Vai ser boa hoje a resenha, porque esses dois conhecem muito de futebol, juntamente com o Benhur. Eu estou aqui só para conduzir, né, e dar os meus palpites. E hoje vou dar o palpite a respeito... Hoje no programa não vai ter palpite. ...do jogo Inter e Atlético Paranaense. Vamos saber aí os palpites de todos os convidados. O programa Debate Bola, sempre em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB, Grupo Construtivo. E, claro, Garfão, restaurante, pizzaria e sushi lá na 7 de setembro, aqui na 7 de setembro, em Novo Hamburgo. Saindo aqui do programa, nós vamos direto lá para o Garfão. Programa Debate Bola desta quarta-feira, recebendo Gelson Conte, técnico de futebol. Hoje é um dos convidados. Gelson, muito boa tarde. Obrigado pela presença no programa. Boa tarde, um prazer estar presente no programa de vocês. Parabéns pelo trabalho que estão fazendo. E é uma satisfação também encontrá-los. Benhur, que nos ensinou bastante, pode-se dizer também, e você que sempre trabalhou com esporte, então a felicidade de estar aqui presente é imensa. Grande técnico de futebol, grande treinador, fez uma excelente campanha lá no Juventus de Jaraguá, Santa Catarina, durante a Série B, mas por estes acasos do futebol não conseguiu, né, o acesso, mas a campanha foi espetacular lá em Santa Catarina. Gelson Conte, hoje também aqui conosco. Outro convidado é Everton Giovanella, ex-jogador de futebol, lá de Lajeado, do Lajadense. O Everton Giovanella, né, o Benhur Pereira, manda em todo mundo lá em Lajeado e também em Vigo, onde ele foi jogador do Celta de Vigo, e foi um jogador onde ele chega... Estou mentindo ou não, o Everton? Tu chega lá em Vigo, lá no Celta, e é recebido com grande festa lá pelo torcedor. Eu tenho certeza disso, porque marcou a época. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. A gente, quando está rodeado de amigos, é sempre bom, né? Sempre agradável. E, bom, enfim, o que tu falaste tudo aí é mentira, mas vamos espalhar, né? Na verdade, a gente deixou um legado, né? A gente deixou uma história num clube como foi o Celta, que foi o clube que mais tempo eu estive, né? Estive 8 anos
dentro da disciplina do clube, então a gente marca, né? A gente realmente marca. E graças a Deus sou bem recebido, sim, lá, como acho que nos outros clubes que eu também passei, a gente deixou alguma coisa sempre boa e isso é importante. E ali no Lajadense, né? Sempre batalhando ali com o clube. A gente teve o prazer de trabalhar com o Benhur ali um bom tempo. O Gelson é da casa lá, está sempre com nós. Ainda não teve essa oportunidade de trabalhar ali, mas vai ter, com certeza vai chegar o momento. Se Deus quiser, logo, para depois ele dar o grande salto que ele almeja. Mas estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês coisas boas do futebol. Imagina Muito legal. Hoje 8 anos, hein? 8 anos num clube, né? E eu ia dizer... Um jogador, né? Que dificuldade hoje tu achar um jogador que fique 2, 3, né? Mas aqui no Brasil, porque na Europa acontece bastante. E o futebol europeu, ele valoriza muito, né, Everton, os ex-jogadores, né? O futebol da Europa tem essa questão de valorizar os ex-atletas, os ex-jogadores, né? Com certeza. Eles prezam muito por essa relação, né? Até porque eles sabem que, mesmo depois do atleta saindo, o clube continua faturando, né? Faturando também a nível comercial, né? Porque os atletas que eles acabam deixando esse legado e acabam tendo essa história mais forte com o clube, camisetas, enfim, coisas que acabam seguindo sendo comercializadas e que dão um retorno também. Então, como lá eles são muito organizados e eu fico contente de ver que os clubes aqui no Brasil começam a se preocupar com essa parte, né? Antes os clubes brasileiros eles eram estritamente focados na questão 4 linhas, né? E hoje a gente já vê muitos clubes se estruturando a nível administrativo, a nível patrimonial, a nível de marketing, a nível de mídia. E isso é um grande passo que eu acho que o Brasil está dando para fazer um futebol forte, mais forte do que já é, né? Muito bem. Nós vamos agora lembrar nossas redes sociais. É importante você participar através das nossas redes sociais. O nosso Facebook, o Facebook do programa está aparecendo aí na tela para você, @debatebola na Vale TV. Você vai lá nesta página, compartilhe o programa, curta a nossa página e estará concorrendo a esta camiseta do Esporte Clube São José de Porto Alegre, que fez uma campanha brilhante na Série C, por pouco, mas faltou pouco mesmo para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, na sexta-feira, nós vamos fazer o sorteio desta camiseta do São José, do Zequinha, da Zona Norte de Porto Alegre. E o nosso Instagram, após o programa, nós vamos colocar as fotos no Instagram, o making off do programa, @debatebola na Vale TV. E é importante ressaltar para você que nós também estamos no YouTube, ao vivo no YouTube, mas o programa fica lá gravado no YouTube. Você quer assistir de novo, acompanhe no YouTube. O nosso endereço está aí na tela para você, 14+ NH, 14+ NH, você vai lá e confere o programa ao vivo e também ele fica lá registrado, gravado, você pode assistir de novo. Nosso WhatsApp, 981 15 8167, 981 15 8167. E, Benhur Pereira, a partir de hoje nós estamos ao vivo também no Instagram, live no Instagram, no Stories do Instagram, vai lá no endereço da Vale TV e vai ver ao vivo no Instagram. Tá chique, que maravilha, né? né? Ficando chique. Que espetáculo. Quero mandar um abraço também aí para o Jonathan Pinheiro e também o Daniel Bins, que são nossos aqui, moram em Novo Hamburgo. Sabe por quê, Ber? Hoje é dia do árbitro. Teu aniversário hoje, né? Parabéns. Vê só, dia do árbitro de futebol, do voleibol, de todos os árbitros, né? Então um abraço aí para o Jonathan Pinheiro, para o Daniel Bins, todos os árbitros de futebol, e um abraço para o meu amigo Carlos Simino, que é presidente da Federação de Voleibol aqui do Rio Grande do Sul, também foi um grande árbitro de Olimpíada, o Carlos Simino. Muito bem, dito isso, vamos iniciar o programa falando da Copa do Brasil. Hoje à noite tem o primeiro jogo da decisão, Inter e Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. O Internacional desde ontem já trabalhando, treinando, fazendo reconhecimento do gramado, que ele é diferente, né? E eu quero trazer o Gelson e também o Everton para esse debate juntamente com o Benhur, nosso telespectador, porque o Grêmio na semana passada não fez o reconhecimento do gramado. Mas eu fiquei sabendo, Benhur, que não foi o Atlético Paranaense que não liberou, foi o Renato que não quis fazer o reconhecimento do gramado, porque o Atlético, a informação que chegou para mim, o Atlético liberou.
liberou e o Renato não quis com medo que alguém filmasse alguma coisa lá de bola parada e tal. Mas o Internacional ontem treinou. E nós temos as imagens e a gente pode ir debatendo em relação a isso. Treino do Internacional. Bem, Olha, cara, é uma opção do treinador, né? Eu me lembro que quando nós íamos jogar em Porto Alegre, em alguns momentos, em alguns clubes, nós treinamos no sintético antes. Claro que não tinha um sintético do tamanho do Zequinha, mas se treinava para tentar acostumar. E em outros, a gente não utilizava o sintético, até para também não supervalorizar ou tentar não, né, achar que aquilo ali no psicológico do jogador seria uma grande diferença. Eu, sinceramente, o jogo do Grêmio, eu sei que é outro jogo hoje, mas eu acho que não foi o sintético que prejudicou o Grêmio, na minha opinião, tá? Apesar que os números, viu, Gelson e Everton, o Atlético define os jogos sempre nos primeiros 15 ou 20 do primeiro e do segundo tempo. E contra o Inter foi, contra o Grêmio foi 17 e 5 do segundo tempo. Faz diferença? O resultado negativo, ele pode daqui a pouco, Benhur, te trazer uma dimensão muito grande, depois dele acontecer. Se tivesse acontecido ao contrário do que aconteceu, até porque o Grêmio tem que avaliar uma situação de que teve muito mal no jogo. Não parecia não o foi Grêmio, o mesmo Grêmio. Né? Não foi o mesmo Grêmio. Então, se ganha, talvez não apareceria nem a situação do gramado sintético. É difícil de jogar no gramado sintético, mas a Arena da Baixada tem um gramado sintético que dá para jogar em qualquer situação. Foi reclamado que molharam demais, que estava muito molhado. A maioria dos campos estão molhando, né, Gelson? Então... O Lisca esteve aqui, Gelson, e disse que os jogadores do Ceará não reclamaram em nada do sintético. Eu acho que o jogo foi 2-2 ou 3-3, né? 2-2? 2-2. 2-2 era um resultado que eles precisavam. Ele disse que os jogadores não reclamaram nada. Foi o Lisca, o Ceará, né? Talvez se surpreende a atuação que teve o Grêmio pelo que vinha fazendo e pelo que fez agora, depois no jogo do Cruzeiro. Mas algumas coisas, alguns acontecimentos do jogo deixou bem claro que a situação, uma lesão no lateral, uma expulsão Tomou o gol na hora que o lateral estava fora. Estava fora. E isso a gente conversa às vezes, e pessoal que parte muito de quem está lá dentro. Porque às vezes quem está lá fora tem a intenção de fazer a coisa certa, mas quem está lá dentro precisa vir junto. É a mesma situação que comentávamos do jogo do Internacional e Flamengo. O Dair ele buscou algumas alternativas e teve insucesso. Mas quem precisa estar lá dentro precisa vir com o pensamento do técnico também. Então, às vezes, vem a crítica, vem a contestação, porque teve um insucesso. Mas o insucesso ele é geral, né? A questão do jogo do Grêmio, né? Eu também eu concordo que foram situações do jogo, né? Imagina se o VAR resolve dar o pênalti, né? Não tinha ninguém falando de grama, né? Eu acho que o gramado sintético, apesar de ser sintético, o gramado do Atlético Paranaense é um gramado de alta qualidade, altíssima qualidade. E eu acho gramado híbrido, né? Ele tem acho que os atletas notam, sim, alguma diferença, mas se a gente for jogar em campo com buraco, é bem pior, né? E tem campos ruins. E tem campo com buraco. Inclusive, na Copa América se viu a quantidade de reclamação das seleções, né? Então, eu acho realmente que é uma questão aí de dar certo e dar errado mais que outra coisa. E o que o Gelson falou, às vezes os que estão lá dentro precisam ter a percepção de que, nós estamos sofrendo uma situação aqui atípica, vamos ter que... não vamos esperar o Renato dizer tudo para nós, vamos tomar uma decisão. Tu tá no caminho do Vink, que teve aqui na sexta, e o Vink falou isso. Os treinadores hoje, eles estão narrando o jogo. E está na hora de algumas questões do atleta também tomar uma atitude, né? Porque ele, né, que define o que vai ser feito. Tu pode passar uma questão tática, mas se o atleta não cumprir, e daqui a pouco o adversário também tem uma questão tática do outro lado, então tem a tomada de decisão, né? O atleta tem que tomar a decisão de mudar alguma coisa. Porque daqui a pouco alguém pode ter uma opinião diferente do que a nossa, Benhur. O jogo Flamengo Internacional se joga com 2 zagueiros. Poucas equipes jogam com 3 zagueiros.
O momento que o Odair tentou ir para o tudo nada para definir e tirou Cuesta, o outro zagueiro do Internacional tem que saber que só ficou ele como zagueiro. Só estou eu como zagueiro aqui jogando. E não tinha porque ter um desespero, né? Tinha um segundo jogo, né? Então, como a gente falou, a personalidade, a tomada de decisão, só que nós estamos falando de Copa do Brasil, ele é um nível muito maior. E desse jogo de hoje, Internacional e Atlético... Pois é, Gelson, eu quero colocar essa pergunta para vocês. O que traz de exemplo esse jogo do Grêmio, com o Atlético Paranaense lá, e tudo que aconteceu durante o jogo, o que serve de exemplo para o Internacional nessa primeira partida? Eu acredito que a primeira coisa que o Odair deve ter passado, o Atlético tirou o Flamengo e o Grêmio. Tirou dois grandes. E tirou dois grandes que estão na semifinal da Libertadores. Não foi pouca coisa, Não né? foi pouca coisa. Então o Odair deve estar se precavendo, até porque ele tem uma comissão técnica grande que deve estar passando tudo que é situação para ele. Acredito eu que não vai cair no erro que tenha caído o Grêmio, mas mesmo assim, quando se trabalha na parte técnica, o Renato não imaginava naquele momento que o desempenho do Grêmio seria tão abaixo como foi. Ô Gelson, e claro, não vamos nem falar do Grêmio, passou, mas o grande poder do Grêmio é a posse de bola. O Grêmio não teve o jogo inteiro, né? E eu acho que esse jogo de hoje é um jogo interessante, eu vou dizer a minha opinião. O Atlético intensamente máximo, né? Time totalmente intenso. Tem a qualidade técnica, tem, mas é um time intenso, que vai o tempo inteiro marcando, e isso ele fez contra o Grêmio, ele não deixou o Grêmio tocar a bola. Na verdade, os outros jogos, o Grêmio tomou conta do jogo, mantendo a posse. O Internacional é um time fisicamente muito forte, um time que vai para o choque muito bom. Então eu acho que o jogo vai ser um jogo assim, ó, como se diz, né? Alta peleia tensão. grande. Alta tensão e a peleia grande, porque o Internacional não vai abrir mão, claro que tem a decisão em casa, mas eu acho que o Internacional é um forte, sempre foi as transições rápidas, né? O Internacional com certeza vai se segurar em algum momento, mas o Atlético também consegue ser muito intenso e marcar muito alto. Então a definição é essa, né? Intensidade máxima O hoje. momento das duas equipes São bons. São bons, até porque eles venceram no Campeonato Brasileiro com equipes reservas. O Atlético empatou contra o Santos na Vila Belmiro, estava com os reservas, um pênalti contra o Atlético que até hoje ninguém viu, só o VAR viu. E o Internacional ganhou do São Paulo com a equipe reserva, com um pênalti também. Então, eu acho que o momento das duas equipes ele é positivo. Há um mês atrás nós diríamos que o Atlético teria caído um pouco, mas ele recuperou a autoestima. E decisão é decisão, não dá para dizer quem vai ser campeão, porque vai ser duas disputas, vai ser detalhe. O Internacional leva o jornalista adora isso, Everton. O Internacional leva um pequeno favoritismo em relação ao Atlético por decidir em casa ou isso aí não é bem assim? Eu acho que até por história, se a gente for falar que não leva, seria hipocrisia, né? Por história, né? O Inter tem uma história enorme e já foi campeão da Copa do Brasil, decide em casa, né? Então existe com certeza esse favoritismo. Mas tem que confirmar isso, né? E o Atlético, como o Benhur falou, para mim o Atlético Paranaense é uma das equipes mais intensas do nosso futebol brasileiro hoje. Eles têm uma intensidade enorme mesmo em todos os jogos e isso faz diferença. É que hoje também a situação de Grêmio Internacional hoje, mas isso é uma coisa que às vezes nós que trabalhamos com futebol, e o próprio Benhur sabe disso, tu vai comentar uma situação... o torcedor do Internacional está dizendo que o Internacional vai ser campeão da Copa do Brasil. O torcedor do Grêmio está dizendo que o Grêmio vai passar pelo Flamengo na Libertadores. O que ficar fora, amanhã eles vão botar... Todo torcedor que tenha dado essa opinião, amanhã ou depois eles vão colocar a culpa no Odair ou no Renato. Então, para alguém vai sobrar. Mas hoje o torcedor do Inter, que é uma coisa normal, ele afirma que vai ser campeão da Copa do Brasil e o torcedor do Grêmio amanhã vai dizer que o Grêmio vai para a final da Libertadores. Isso é uma coisa normal. Já temos participações dos nossos telespectadores aqui. O Everton Cury, Gelson foi
O Everton Cury, eu vou falar, mas não é uma coisa impublicável, né? O Gelson foi na penteadeira em Lajeado só para vir no programa. Que moral, hein? Penteadeira é velho. Pô, essa fazia tempo, hein? Que não escutava. Na penteadeira. E eu que sou brother. corneteiro, né, Everton? Ele me chamou de corneteiro aí no programa. Também aqui, deixa eu ver que tem o ceguinho aqui não está conseguindo ver, mas eu tô que nem o Benhur, né? E olha que eu não sou treinador, o Benhur não consegue ver o que tem de informação lá. De longe eu enxergo, de perto tá difícil. Jorge Trelha, abraço a todos, em especial para o Eduardo. Feliz aniversário, obrigado, meu zagueiro. César Silva, feliz aniversário, Eduardo. Valeu, obrigado. Madalena Carvalho, boa tarde, senhores. Feliz aniversário, Eduardo. Obrigado. Bom, pessoal, hoje. Olha aí. Márcio Trindade, parabéns, Eduardo. Felicidades e muita saúde para você. Pronto para domingo? Brincadeirinha, que tem clássico do Vale domingo, né? Jogão, Novo Hamburgo e Aimoré. E como eu sou identificado com o Novo Hamburgo, o pessoal do Aimoré do outro lado lá fica me seguindo, né? Rafael de Santo Afonso, estou ligado no programa. Obrigado, Rafael. Carlos Alberto Kuntz, parabéns, feliz aniversário, Eduardo. Obrigado. Abraço também para minha esposa Madalena, que também está de aniversário. Um abraço para a Madalena, então. Está de aniversário a esposa do Carlos Alberto Kuntz. Benhor. Vamos lá. Aqui eu tenho um pessoal interessante, que Júlio César Xavier, tá na escuta do programa. Um abraço aí pro Gelson. Júlio César Xavier é parente do Fred? O pai. É o pai do Fred? Júlio, grande goleiro do Novo Hamburgo aqui. Um abraço Pai pro do Júlio. Fred. Jogou no Novo Hamburgo, Lajadense. E mora em Lajeado, né? Mora em Lajeado. O Vânios Francisco Hoffman, de volta das férias e na audiência, no aguardo do grande jogo de hoje. Barbada, hein, Vânios? Só na praia. Os caras aqui estão bons aqui em Novo Hamburgo, é coisa tá boa. É Todo mundo vai pra uma praia. região abastada, né? Não tenha dúvida. Rodrigo Condorfer, Tornim, empresário de futebol, programa no mais alto nível. 2 excelentes profissionais, grande abraço a todos. O Vânios te mandou um feliz aniversário. Obrigado ao Vânios. Sabe, aqui, olha, o Vânios Hoffman foi meu professor da escolinha do Novo Hamburgo, sabia? E nós achando que a audiência do programa era pela nossa presença, né, Benhor? Mas é o Mas Eduardo é o que tá Não, na mas verdade. aqui tem uns caras interessantes aqui. Agora aqui, ó, Thiago Salete. Ai. Abraço para essa turma aí. Grande Thiago Salete. E Grande o Valmor Fernandes, parabéns, Eduardo. Valeu, obrigado, Valmor. Vamos ouvir o Edenilson. O Edenilson, depois eu quero uma palavra de vocês. O Edenilson é um jogador, assim, um dos principais no esquema do Odair, né? Fundamental. Fundamental. Então, o Edenilson está falando sobre esse confronto com o Furacão logo mais. Na final, tanto nós como a equipe do Atlético passamos por grandes adversários, né? Adversários que estão ainda na Libertadores, adversários que estão bem no Campeonato Brasileiro. Então, com certeza, serão 2 grandes jogos. O estilo pode ser que seja parecido, nosso com o deles. Eles também gostam de ser uma equipe agressiva, também bastante intensa. Isso a gente pôde ver no último jogo. Mas, como eu falei, vai ser um jogo de detalhes. No final, né, os 2 jogos de detalhes, e quem errar menos vai sair com o título. Edenilson, meio-campo do Internacional, e o Everton, antes da gente chamar o áudio aí do Edenilson, falou que é um dos jogadores fundamentais no time do Internacional. Não sei se o Gelson Conte concorda em relação a esta observação do Everton. Não tenha dúvida. Competição que está fazendo, mas não é de hoje. Ele pode ter entrado num contexto de que começou a fazer um outro trabalho diferente, mas também partiu muito dele. Eu falo muito no futebol, primeiro tem que gostar da bola. Tá? E depois tem que ser o fator surpresa. O Edenilson está chegando na área para estar fazendo gol. É que às vezes o jogador ele se limita bastante e é outra situação que daqui a pouco eu tenho que voltar ao assunto. Ele se limita muito ao que a gente fala. É por isso que o jogador que ganha dinheiro, que tem um crescimento enorme, ele toma algumas decisões, como é o caso do Edenilson. E a grande surpresa, né? Vem bem, né? De trás. E essa função aí, eu acho que todos os times procuram. Era o Grêmio com o Ramiro. Era o Elias no Corinthians. Equilíbrio, né? Era o Paulinho Acho que o no Edenilson Corinthians. tem bem mais qualidade que o Ramiro, né?
Não, mas eu digo, mas questão o do Ramiro, equilíbrio. a A função, né? Que é aquele jogador que vem aqui, preenche o meio. Como é que o faz Tite uma fala, cobertura do Gelson? lado, Box to box? É esse? Box to box. Box to box. que vai de área a área, né? São jogadores que têm. E ele está fazendo isso muito bem. Nós estávamos falando aqui, não me recordo o ano, né? Ele jogou no Caxias e a gente via ele na copinha desfilando aí nos 2012, gramados. Aí, 2011, 2012 por aí, né? 2011. E tu via ele desfilando aí nos gramados, aí tu vê a grande evolução que teve. Não sei se a passagem também na Itália não dá essa condição, né? Com certeza. Provavelmente, né? Com certeza. Eu vi alguns jogos do time que ele jogava, acho que era o Bolonha, se eu não me engano. Não, ele jogou no Genoa e então, na assim, Udinese. ele jogava às vezes de lateral direito, de lateral esquerdo, de volante. E aí até falei pro Everton aqui no. Ok, bem, só para não deixar passar em branco em relação a datas, né? O Edenilson jogou entre 2009 e 2011 no Caxias. Então acho que foi na Copinha em 2011. E o que acontece? Tu pega um jogador desse evoluindo dessa maneira e tu começa. E eu acho que nós, treinadores e os dirigentes de clubes, têm que procurar esse histórico do atleta. Hoje não tem mais como tu pegar um atleta e tu querer botar num contexto de uma equipe. Claro que quando é o treinador, né, que escolhe a direção, né, essa parceria, tu vê o histórico, tu vê quem pode evoluir, quem não pode, né? Um jogador, o Edenilson deve ter o quê? 28 anos? O Edenilson tem 29 anos. 29 Vai anos. fazer né? 30 anos dia 18 de dezembro. Eu acho que é a maior fase da carreira. Mas, né? Benhur, eu te falaste uma coisa. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu saí do Brasil como ponta esquerda e meia esquerda. Aí eu joguei na Europa de meia, volante pela esquerda, primeiro volante, lateral esquerdo, zagueiro pela esquerda. Não, zagueiro não. Zagueiro pela esquerda. Claro que num jogo, né? Numa improvisação. Mas tive que jogar. E eu não joguei contra. Teve a sorte. Ele teve a sorte. Ele teve a sorte, não, porque eu ia dar no meio. Né? Não tinha dúvida. Mas é uma Mas antes situação... o Gelson ia fazer gol, né, Gelson? Ah, não, depois ele fazia uns 2, 3. Né? Mas é a situação, sabe? É a situação que lá eles não têm esse medo de, mas o cara não é. Não é, mas vai ser. Nós estamos precisando. Então, e o jogador acaba evoluindo, aprendendo, evoluindo. E foi lá que eu aprendi a marcar, aprendi muito do que é marcação e esquema tático, sistema de tudo isso que vocês que são treinadores, que você sabe que é importante o atleta, ele tá fino nisso. Eu aprendi muito disso lá. Teve um jogo que o Edenilson não atuou, não me recordo qual, porque são muitos jogos durante a temporada, mas o Internacional não funcionou, né? O time do Inter não funcionou. Ele botou ali, o Odair acabou colocando o Patrick, o Nonato, o Patrick, e aí o time não andou. Isso para o treinador, Gelson, isso aí quando não tem dois jogadores, e isso dificilmente existe, talvez só no futebol da Europa, jogadores com a mesma característica, com a mesma qualidade, isso para o treinador é um problema, né? Não tenha dúvida. Porque a gente trabalha com o primeiro volante, que ele tem característica muito mais de marcador, e o segundo. Às vezes tu coloca dois da mesma, mas e eu tenho que frisar que é bom de ver dois volantes da mesma característica. A maior alegria nossa é ver os volantes fazer gol. O primeiro volante, que é o 5, que é o 8, que é o Edenilson que está fazendo o gol. Quando tu vê os teus volantes fazendo gol, tu sabe que a coisa vai render, porque tu vai jogar também no campo do adversário. Às vezes cai algum erro. Eu vi um jogo do Internacional, eu não sei se foi o ano passado, que jogou América, Mineiro e Internacional, jogou o Patrick e o Edenilson. O Patrick não tem característica de centralizar. O América fez os 2 gols, acho que o América venceu, ele fez os 2 gols no mesmo setor, que foi a bola enfiada no meio dos 2 volantes. E naquele momento até a gente comentava que se tivesse um volante centralizado, fincado, o Inter não tomaria esses gols. Mas daí é por característica do jogador. Mas eu gosto de ver o volante jogar, até porque a coisa está mudando. Hoje, o que tu falaste é o que eu sempre vinha falando do Dourado. Quando o Dourado ficava alinhado, o Inter tinha problema. Isso aí. Quando o Odair pegou o Dourado, centralizou, fez um corredor com o Patrick, fez um corredor com o Edenilson, o Internacional cresceu, porque o Dourado tem esse senso de cobertura. Ele é muito bom nisso. Agora, quando tu expõe ele já tem problema.
E agora entrou o Lindoso, que todo mundo tinha aquela dúvida. Pô, o Lindoso jogou muito no Botafogo. Jogando demais. E o Lindoso tem uma diferença do Dourado, né? Ele tem a qualidade de saída de bola. Ele tem uma boa força de marcação, ele é um jogador inteligente e tem a qualidade de saída. Quer dizer, por isso que o Inter evoluiu tanto. Daquele time que só se dizia que o Inter só tinha transição, melhorou muito o Internacional, né? E foi o grande mérito do Odair de achar para o Dourado, naquele primeiro momento, agora para o Lindoso, né? Tá protegido, função, né? Tá protegido. E eu acho que também é isso que liberou o Edenilson, né? E se ele lembrar aí, Gelson, do que tu lembrou, ele disse assim, bom, não posso jogar com o Patrick e o Edenilson, não vou ter problema por dentro, né? E muitas equipes têm jogado por dentro, né? O Atlético é uma, que hoje eu até vi uma comparação. O Grêmio tentou muito, né? O Atlético tenta o jogo por dentro, mas a grande característica é pelos lados, né? Vamos ao campinho, as escalações do jogo de hoje, nós vamos colocar aí a imagem do campo, né? Nós temos aí os prováveis, né? O Atlético Paranaense com o Santos no gol, Kelvin, Robson Bambu, Léo Pereira, Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Nicão, Marco Ruben e Rony. O Internacional, Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Paolo Guerreiro e Nico Lopes. Em relação à característica de time, né, esquema de jogo, eles são bem diferentes, né? Benhur, Gelson e Everton. Vai voltar o zagueiro, né? O Léo Pereira. Léo Pereira, né? tá de volta. Jogando, né? No lugar do menino, aquele... Isso, Lucas. Lucas Halter, né? Então é um jogador mais experiente. Já mais experiência, né? Encaixa, Gelson, o esquema de um com o esquema do outro, como alguns treinadores gostam de falar, que não encaixou um esquema com o outro? Eu acho que o Odair continua no mesmo pensamento, na mesma estruturação de equipe, que vai jogar fora. Não vai deixar de jogar quando tiver com a bola, claro, não tem a velocidade talvez que os atletas do Atlético têm, mas os dois últimos jogos, a entrada do Nico Lopes, ele fez a companhia com o Guerreiro, ela foi essencial, até partindo de um desafogo. E tem uma situação que a gente fala... A composição da equipe do Inter, quando o adversário entrar no campo do Internacional, o Internacional marca. Não adianta daqui a pouco tu botar 5 jogadores de marcação no teu time, quando o adversário entrar no meio de campo, tu não marca, está marcando longe. Então eu acho que o Odair vai manter o mesmo estilo de jogo do Internacional. Cabe-se ressaltar que o último jogo do Atlético contra o Grêmio, e se marcou muito longe, o Atlético tirou proveito disso. E o Atlético vai tirar proveito do Internacional se o Internacional não apertar, seja qual for o setor de campo. Porque o Atlético tem essa característica. Então, eu acho que... Até porque o Benhur sabe muito disso. Quando está dando certo, se mantém, né, Benhur? Que não adianta inventar, mudar, porque depois a cobrança é maior. Agora, Gel, só para complementar, o Atlético, se tu pegares o jogo contra o Grêmio, em algum momento ele mudou as funções do jogador. Quer dizer, o Rony estava de um lado, daqui a pouco passou para o outro. No segundo tempo, eu até falei aqui no programa, o Rony veio para dentro e o Cirino veio para dentro. E quando a bola caiu nos lateral, eles saíam no fundo. Eles começaram a rodar e isso incomodou, eu acho, o Grêmio. O Grêmio, quando o Renato pensou numa coisa, eles mudaram de novo. Então, eu acho que o Inter vai ter que estar preparado para isso. O Inter tem uma vantagem que eu acho do Grêmio. Ele não tem a posse hoje, ou não teve no jogo, o Grêmio, naquele jogo, mas o Inter tem o Guerreiro. E eu, com o Guerreiro, eu acho que o Guerreiro consegue segurar os zagueiros. A volta do Léo Pereira pode emparelhar um pouco, porque seriam 2 jovens contra um jogador muito experiente. E o Guerreiro é um jogador experiente que segura o jogo. Sem contar, não vou nem falar do D'Alessandro, né? Então, eu acho que o diferencial, nesse momento, foi o que o Alisson não conseguiu fazer, que o Jean-Pierre não conseguiu. O André nem tocou na bola. E o PP, que poderia estar o Everton, que segura o jogo, também não segurou a bola. Eu acho que essa foi a grande desvantagem do Grêmio. E vigiar muito o Rony, né? Não, joga demais. Joga demais, né? Está numa fase espetacular o Rony, que foi pelo lado esquerdo que surgiu aí o gol do Atlético Paranaense diante do Grêmio. Mais participações aqui, Benhur Pereira. Nós temos deixa eu ver aqui, a Ana Cristina Pires, minha irmã, né? Um abraço para a Mana. Parabéns, meu irmão. Felicidades e saúde, hoje e sempre. Nélio Carvalho, meus queridos amigos do debate, estou em São Luís do Maranhão. Sou analista
de futebol. Se for possível, manda um abraço, pessoal aqui de Barreirinhas, Maranhão. Olha Que show, hein? beleza, cara. Um Abraço abraço lá então pra- pro pessoal de Barreirinhas, E lá é, no Maranhão. e é uma profissão importante hoje no futebol, né? É. E hoje está precisando muito e melhorou muito o futebol com isso, né? O Rodrigo Cauer de Barros, feliz aniversário, Edu, obrigado. Deus abençoe sempre, bom programa a todos. Debate Bola e BSB, projetos de muitas emoções para você, obrigado. Deixa eu ver quem mais, o José Luiz Hans. Quero saber do Gelson Conte. Por que jogo que decidiu vaga do acesso foi isolado no último jogo da competição lá falamos em antes. Santa Eu também Catarina? queria saber. Pergunta o nosso amigo José Luiz Hans. Ele Um também abraço, queria saber. José. Tudo de bom para o amigo. Tabela estava marcada, esse tipo de situação. Foi excluído o Blumenau na última. Nós poderíamos ter, talvez, a inteligência de pedir para a federação colocar esse jogo na última rodada, porque os outros jogos que não tinha mais nada a ver com a competição foram feitos na quarta. Comete-se um erro da federação e uma tomada de iniciativa nossa e da nossa diretoria de fazer esse pedido, que certamente não seria aceito. Por isso que nós não jogamos o último jogo e acabamos pagando com não acesso à Série A do Catarinense, mas também nós tivemos com acesso na mão em outras situações e, infelizmente, não conseguimos cravar. E aí ficamos lamentando, infelizmente, tomou essa direção. Foram vários fatores, né? Vários fatores que acabou ocasionando que nós também não chegássemos à Série A. Mas não dá para tirar, sem nenhuma dúvida, o mérito do trabalho que foi realizado lá pelo Gelson Conte e também pela comissão técnica, lá o preparador físico Marco Aurélio. Fizeram um grande trabalho. O Jefferson Câmara, que é o tava auxiliar, junto lá está contigo, 10 anos junto com a gente também estavam lá. Benhor. Abraço aqui para Fernanda Cristine, Neurilene Cray. Um abraço ao Benhur, Gelson Conte, parabéns ao Eduardo Pires e um abraço ao Everton. Espero todos aqui no Imbé para jogar um beach tênis. Vamos lá, né? Hospedagem garantida. Quem convida, tem Quem que convida, convida tem que paga, né, gente? Convidou. Serginho Almeida, só lenda, parabéns pelo programa. E o Leandro Stumpf, na audiência, abraço em especial ao Eduardo pelo teu dia. Ele tava falando da pizza aí, viu, Leandro? O Neurilene está de brincadeira, não dá mais para nós pegar com os pés, ele quer que a gente pegue com as mãos. E além de pegar com a mão, ele quer dar uma Não, ele raquete. deve estar numa tensão, porque não pode dar o carrinho em ninguém. Mas também, né, Gelson, verdade. cansou de dar aquela chegada, O né? beach tênis eu acho que não tem carrinho, né? Não, lá no dele tem. O dele tem. Ele implementou. O cara vai na rede, né? Quem tem que cuidar do Neurilene é o cara que alcança as bolinhas. Né? Ele dá o carrinho no cara. Cara, o Neurilene não, cara, ele não batia tanto assim. Não. Vocês estão de brincadeira. Isso é tudo lenda. É lenda, É lenda, não tá pode bom. ser verdade. Eu É vi o que- Neurilene jogar, É que cara. no tempo do Neurilene, como no meu, a gente não consegue achar no YouTube, cara. Nem tinha YouTube, né? Essa é Então não consegue achar. Essa é a sorte que eles Mas têm. tem uma do Neurilene, claro, de tantas boas que tem, porque o Neurilene foi um zagueiro vitorioso, mas eu preciso contar uma, e ele venceu muitas em cima de nós. Mas eu preciso contar uma de 93, 4-1, Lajadense, e aí Moré no Florestal. Acho que o Afonso, nosso goleiro, deu um balão e o Sandrini gritou, o Neurilene é minha. E aí o Neurilene baixou a cabeça, a bola caiu nos pés do Renato Teixeira. Mas é tudo fato da bola. São tudo lenda, né? Como disse o... É minha, não é mais, né? O Marcelo Cardoso, Gelson era goleador, fez muita história com a camisa do Lajadense. Pergunta ao Everton por que nunca contratou o Gelson Conte para treinar o Lajadense. Chefe, pressão. Direto, né? É porque nós somos muito amigos. Como é que eu vou mandar ele embora depois? Não tem como, O né? Fábio Koff que dizia isso quando contratou o Renato. Disse, Não. quando eu contratei o Renato, eu sabia que não podia mandar embora. Na verdade, né, é uma pergunta que todos me fazem, né? Eu acho que foram situações que, né, de momentos, às vezes a gente estava precisando do treinador, o Gelson estava empregado, às vezes o Gelson não estava empregado, mas a gente vinha numa dinâmica. Mas é o que eu sempre digo para ele, né? O meu grande desejo é ver ele treinando o Lajadense ainda. Não sei se vai dar tempo, porque a carreira dele vem crescendo, né? E se Deus quiser, vai crescer muito mais pela amizade, pela a vivência que a gente tem, tivemos eu e ele até hoje.
Então, mas é um desejo. Né? Com certeza o Marcelo falou algo aí que é um desejo de muitos lá na região e a gente é bastante cobrado nessa situação e tenho consciência de que precisamos, se der tempo, como eu disse antes, né? Precisamos levar o Gelson para o banco do Lajadense porque a cobrança é grande. Recebeu uma pressão aí, Gelson. O Gelson só acompanha, né? Só acompanha. Não precisa, né? Está fazendo serviço para ti. O Gelson não precisa mandar embora, ele tá lá do mesmo jeito, né? Vai, manda embora, ele fica. Não, o Gelson, agora eu vou contar uma do Gelson. Antes eu tô até meio nervoso, chamei o Everton de corneteiro, me aparece ele aqui agora. Agora ele será vai. que é uma briga? Tu sabe que eu trabalhei lá em Lajadense, aí eu estava na minha sala um dia lá, estava fora da sala no treino, chego na minha sala, tá o Gelson sentado na minha mesa com o telefone. Seu Gelson, o que tá fazendo aí? Pô, tô ligando, fazendo os contatos aí com o jogador. Como assim, cara? Mas não pro Lajadense, você tava fazendo pro time dele. Não, foi o ano que eu acertei com São Luís. Ele tava fazendo um contrato com os caras. Eu tava na sala do Benhur, no Lajadense, negociando jogador pro São Luís. É dono do Lajadense, né? É dono. Para ver que não O é bom por que- falta de amizade que ele está. O bom é que nós depois jogamos e terminou empatado o jogo 1-1, mas, né? ô, Benhur, mas antes disso, eu tenho que falar também. Eu tava, antes de eu ir pro Juventus de Santa Rosa, eu ia quase todo dia ver o treino do Benhur. Daí os caras me perguntaram o que tu vem fazer. Veio bater tambor. O que tu vem fazer na arquibancada do Florestal todo dia? E no futebol tem uma situação, né, Eduardo? Eu aprendi dessa forma. Às vezes nós temos a capacidade de criar e às vezes nós temos que copiar dos outros. Como eu estava começando, eu ia copiar o Benhur, né, em muitos trabalhos. Por isso que eu disse que eu aprendi bastante com o Benhur, essa troca de ideia, tu vê qual é o tipo de trabalho. Claro que hoje algumas coisas a gente busca na internet, mas isso aconteceu. E é importante isso, né? Claro Gelson? que é. importante. Meu Everton, outro fato que aconteceu, já contei aqui, né? O Gelson estava saindo do Aimoré e o Benhur estava sendo contratado. E eu liguei, não sei se foi pro Benhur ou pro Pra Gelson, mim, tu pro ligaste Benhur, pra mim. para saber já da novidade, o novo treinador do Aimoré, o Gelson saindo e o Benhur chegando. Os dois estavam juntos. Não, Isso é eu nunca que- tinha visto no futebol, o treinador não, saindo Não, e assim, ó, ele me e o ligou. outro estava Mas chegando. eu liguei da frente da diretoria do Ele me Aimoré. ligou Eu disse, ó, ali. Benhur, eu estou saindo. E o pessoal acho que vai atrás de mim. Eu estava na frente da direção Não, ele me do ligou. Aimoré. Isso foi em 2013. Mas isso dificilmente acontece dentro do futebol. Eu né, Everton? Mas nunca- quando existe seriedade e realidade e honestidade das duas partes, acontece. Ô, Eduardo, o treinador é assim, ó. O treinador também sabe o momento que tem que sair. Chega um momento, tu sabe que tem que sair. E às vezes tu comete o erro de tão difícil que está o trabalho do treinador de não tomar atitude e sair. Diz assim, não, peraí, eu vou conseguir. Eu fico imaginando, e eu acho que foi o Luizinho que falou aqui, ou foi o Lisca, eu acho que foi o Luizinho que falou, e até ele falou uma coisa certa, o Filipão, eu acho que quando chegou a hora ali que acertou, deu graças a Deus ter saído do Palmeiras. deu. Porque chega um momento, treinador humano, 19 jogos sem vencer. Cara, como é que tu acha que tu dorme? Tu perde um jogo, tu já não dorme. Tu já fica a semana escondido para que ninguém venha te perguntar. Às vezes as pessoas nem vêm te perguntar de futebol, mas tu já disse assim, ele vai Tá falar armado, do jogo. tá armado. Né? A gente fica com vergonha, ao menos eu fico com vergonha. Tu imagina o Filipão naquele mundão lá todo. Cara, 19 jogos sem perder, tu vai fazer o quê, cara? Tu não sai mais de casa. Tu não dorme mais. Então, assim, ó, o treinador chega algum momento que ele sabe que está na hora de sair. Não sei se era o caso do Gelson, que tinha feito um grande trabalho. Foi campeão, né, Gelson? Foi campeão. Era a terceira. Então, assim, aí na segunda não encaixou. Então, eu com o Gelson, que é meu amigo, né? Eu fui lá e depois, quando tu ligaste lá, nós já estávamos se apresentando, já estávamos conversando, né? Então, assim, Mas- ó, usei do trabalho do Gelson para mim. Claro que eu tenho minhas ideias, eu usei para a gente conseguir o acesso aquele ano. E Mas, fechou Benhur, todos. esse tipo de situação acontece às vezes, até nessa troca Gelson e Benhur, não é por falta de qualidade no trabalho de quem está no momento no cargo. Aconteceu, e eu sou bem claro e bem franco nesse tipo de situação, aconteceu porque eu tinha que ter tido uma tomada de decisão no momento antes da minha demissão, aquela vez, que eu não tomei, que eu sabia que ia estourar. E aí acabou estourando. Então, mas não é por causa da qualidade de quem está trabalhando, é aquela situação de que o trabalho de campo ele é quase igual de todos. Se nós pegarmos a conversa do Thiago Nunes pós-jogo o Grêmio e o Dair Helmo pós-jogo do Cruzeiro, na hora da rodinha na reza, as palavras são as mesmas. Parecido.
entendeu? São parecidas. Então, mas isso foi lá em 2013. Agora a gente já pensa um pouco diferente também, né? Vamos ao intervalo, depois voltamos para mais mensagens aqui e também para falar da carreira do Everton Giovanella e do Gelson. Cara, tive uma dificuldade, Benhur, de conseguir foto do Gelson Mas Conte. também, né? E o Everton Cury também, É né? a mesma que a minha. Não acha, não? Pra achar um gol, tu tem que fazer um milagre. É com fita aquela ainda. O Benhur tem Então, uma foto já posada, né? Uma só e um gol. Que acharam. Que acharam. Um gol de canhota ainda. Não, Já e tem pensou uma uma coisa dessa, viu, Gelson? Eduardo? Não vou. Gol de canhota. É que a RBS não libera os gols. Se não, vou ligar pra RBS liberar. Tu sabe que não Tá no libera. arquivo, né? Tá no No arquivo. Vamos então ao intervalo, na sequência voltamos. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola desta quarta-feira em nome de BSB Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco, BSB Grupo Construtivo. Fala aí, e galera. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Saindo daqui, nós vamos direto para o Garfão. É o meu restaurante predileto. Fique de olho nesta mensagem. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. BSB Grupo Construtivo. Rodrigo Carpegiani, parabéns parabéns pelo aniversário, Eduardo. Abraço a todos, em especial ao Everton. Carinho enorme, Rodrigo Carpegiani. Foi treinador lá no Lajadense, né? Filho do Paulo Carpegiani. Foi. Gente finíssima. Ronaldo Monhon, feliz aniversário, Edu. Obrigado, Ronaldo. José Ricardo Atolini, que é o Ricardo Atolini, treinador, né? Grande abraço aos amigos, parabéns pelo belo programa e o trabalho de todos. José Roberto Gasparotto, abraço aos amigos Gelson, Everton e Benhur. Abraço. Adilson Dias Machado, parabéns Eduardo e professor Benhur pelo programa que cresce cada vez mais. Hoje, 2 convidados consagrados no futebol e pessoas fora do comum. Abraço do Adilson Dias Machado. Adilson. O Leandro Stumpf te mandou uma mensagem. Eduardo, vamos comer uma pizza junto hoje, daí assistimos um filme muito bom chamado Furacão. E o Everton curte que ele já viu uma vez. Não, mas tem a parte 2, né, Leandro? Tem a parte 2 do Furacão, né? E
Deixa eu ver quem mais aqui. É isso, né? Tem hoje. o Elton Ritter também mandando um abraço a todos, o Gustavo Menezes Leão e o Carlos do Vale também estão participando. Quem está assistindo o programa também é o Aládio, o grande Aládio, assistindo o programa. Esse também competia com o Neurilene, né? Algum enfrentamento com o Aládio. É mesmo? Mas eles, eu vou dizer pra ti... Quem batia mais, o Aládio ou o Neurilene? Ah, pode falar, pode falar. Fala. Não, eu já pararam, todo mundo já parou. Eu tenho que falar, eu nunca fujo da... O Aládio chegava, eu acho. Não adianta. Só que eu vou dizer pra vocês, o Aládio e o Neurilene, no dia de hoje, iam deitar. Isso é uma coisa normal, eles iam deitar, né? Porque o zagueirada bate o pé, tem uns que correm. Diferentemente quando eles jogaram contra nós. Entendeu? Porque eu pisava nos dedão deles. Não fugia? Não fugia. O VAR hoje quebra tudo. O VAR hoje... Bah, deixa viu? Isso é outra situação bem lembrada pelo Benhur. O Aládio e o Neurilene iam passar no tribunal direto com o VAR. Advogado tinha que ser bom, né? O Neurilene ainda meteu assim, né? Gels, poderia deixar essa de fora, mas é verdade, pela história que tu contou antes, né? Bom, vamos falar um pouco da carreira do Everton Giovanelli. Everton Giovanella, mostra as fotos aí no Celta. Olha ali a pose, cara. Estilaço, né? Hã? Dando só um tapa na bola, hein, Everton? Um cara de nojo ainda. O Everton, o Giovanella, que jogou no Lajadense, no Internacional, no futebol português também, né, Everton? Joguei antes ele no tá português. enfrentando ninguém ali, ó. O Iniesta aí estava começando a carreira. O Iniesta aprendendo com o Everton ali. Era um menino, peguei ele pelos cabelos ali, derrubei ele no chão. E o VAR, olha o VAR. Tentei pisar em cima dele, mas não deu. Foram quantos anos no Celta de Vigo? Foram 8 anos no Celta. Jogamos. Aí é o jogo da Liga de Campeões, eu sei pela camiseta porque tem o símbolo ali na camiseta, aquela bola lá na manga. O Everton, para um jogador que sai do interior, chegar numa Copa dos Campeões, jogar num clube de muita tradição que é o Celta, o que representa isso? Assim, atingir o ápice, né? É conquistar tudo que tu imaginou na tua vida, né? Ou mais do que. Esse foi um jogo contra o Milan. Enfrentando o Milan, cara. Foi um jogo contra o Milan. Cafu, isso aí, eu já tinha mais ou menos pela É o Cafu ou é o Serginho? É o Cafu. É o Cafu? Correu atrás dele ou... Tava o Cafu e o Serginho no jogo, mas esse aí é o Cafu, Correu atrás dele? Bastante. Aí contra o Ajax. O Everton é só o azulzinho, né? O clarinho, que é as cores, né? Lajadense. É, só o azulzinho, claro. É os que... E aí foi a minha despedida, eu acho. Provavelmente tinha sido ali meu filho, Gianluca. Essa é a minha despedida lá ali, em Balaídos, quando eu parei de jogar. O bola cabeludo ali, ó, com um pivete. Isso aí. Tu encerrou com quantos anos? 38. 38? Uhum. Encerrou aqui no Brasil mesmo? Não, lá. Eu, na verdade, até me sentia fisicamente ainda em condições de talvez jogar um outro ano mais, mas a cabeça já não dava para concentração, hotel, esse tipo de situação, fora, longe da família sempre. Isso me fez pensar muito, mas parei assim, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de... E é verídico, porque todo jogador fala isso, né? O jogador brasileiro, Gelson, sai daqui e aprende questões táticas, evolução tática no futebol europeu. Aconteceu isso contigo? Aconteceu, aprendi bastante. Eu aqui, até porque eu aqui jogava mais numa zona mais avançada do campo, né? E lá acabei passando para uma segunda linha, né? Então tive que aprender a questão tática, porque o europeu ele cobra muito isso, né? A disciplina tática para o europeu é uma coisa que para eles é fundamental e indispensável. Então, quase antes da questão técnica, eles priorizam a questão tática. Agora imagina, né, Gelson, se o treinador aqui no Brasil pudesse ter esse jogador com essa compreensão tática, né? Eu não digo que facilitaria, mas ajudaria no processo, né? Mas tem que concordar as coisas que o Everton está falando. E se nós formos falar, eu falo isso para os meus jogadores, tá? A situação que o Benhur até colocou da importância do analista de desempenho. Está se pedindo muita formação de quem comanda. O vestiário de futebol está virando uma sala de aula. O jogador de futebol, o atleta que a gente chama, ele precisa acompanhar esse tipo de evolução. Se nós pegarmos o Aimoré no Campeonato Gaúcho, eu vinha comentando isso com o Everton na vinda para cá,
nós jogávamos no domingo, a segunda-feira nós passávamos horas e horas numa sala de vídeo para que a gente conseguisse passar alguma coisa no campo e na hora da palestra para os jogadores, porque o jogo já era quarta. O jogador precisa entrar nesse, o atleta precisa entrar nessa batida que vem sendo dia a dia. O vestiário ele já começa a virar uma sala de aula. Tu precisa ter uma formação, eu não digo uma formação escolar, tu precisa ter uma formação e a informação daquilo que o futebol está apresentando para que tu consiga ter uma evolução. Será que uma palavra não pode ser interesse e foco? Interesse e o foco. O jogador se interessar não só por ali dentro das 4 linhas. Tá se colocando muitas prioridades na frente da bola. Nós precisamos tratar a bola, nós precisamos tratar o futebol da maneira que ele merece e da maneira que nós temos intenção de chegar a um auge de uma carreira como técnico, como atleta. Por isso que o interesse, como o Breno falou, e achou a palavra certa, se torna muito viável e se torna imprescindível. E em alguns momentos, num nível menor, onde nós ainda estamos trabalhando, a gente começa a se tornar chato pela falta de interesse que o Benhur acabou de falar. E aí vem o Jorge Jesus, treinador português, nada contra Flamengo, né? os treinadores que vêm de fora, mas aí o jogador brasileiro diz, nossa, eu estou aprendendo muito com o Jorge Jesus. Mas por que não aprende com os treinadores brasileiros também, né? Eu não tenho nada, absolutamente nada com os treinadores que vêm de fora, mas também acho que o jogador meio que... ele tem a me ensinar. Posso não, os nossos não. Não contrapor ao que tu estás dizendo, mas tem algumas situações. O Flamengo melhorou quando trouxe 2 laterais experientes de fora, acostumado a jogar em grandes equipes. Quer dizer, o Flamengo já não é mais aquele time todo para frente. O pessoal sabe o momento certo. Jogadores como o Rafinha e o Felipe Luiz. Outra coisa, às vezes para os nossos treinadores brasileiros não se dá o valor vários têm contrato, claro, para que o treinador consiga fazer um trabalho a longo prazo, porque qualquer coisinha já cai. E lembro do Luxemburgo quando foi no Real Madrid. Ele disse que o maior erro dele ter ido para o Real Madrid, ele não tem um contrato como o próximo que veio depois dele teve. Então o Real Madrid viu, não está dando o que a gente quer, tira. Tá entendendo? E às vezes no Brasil, mas o treinador ele chega ali e ele não pode perder. Pô, mas se tu não pode perder, o que tu faz a primeira coisa? Tu te defender. Por isso que às vezes o futebol fica feio para nós. O cara fica se defendendo, porque senão na outra semana ele cai. A situação é bem delicada. O Jorge Jesus não vai cair, não iria cair assim, né? E nem São Paulo, né? São Paulo também tá. Tem fotos aí, né? Do Gelson Conte, olha aí, Gelson. Esse jogo todo aí, embarrado, Florestal, né? Antigo Florestal, Credo. Né? Esse jogo aí foi a vitória de 1-0 contra o Juventude. Deu um peixinho para comemorar, hein, Everton Cury? Porque olha ali, a camisa toda... Jogador raiz, sem dúvida nenhuma. E aí? Guarani de Venâncio, 1997, Mano Menezes, primeiro clube do Mano. Olha bem. Esse ano o Guarani subiu. Ô Gelson, tu foi goleador do Gauchão? Sim. 1991. Eu fiz 16, tá? Mas tá no registro 17, me deram um. Que bom. Era do Benhur esse um. Esse era meu que tiraram. Esse era um do Benhur, que ele... Lá na federação reclamar. João Lúcio de Souza estava apitando Posso no contar Nós essa Esportivo. história? Eu posso contar essa história? O atleta que entrou, ele era maior, era o reserva do Gelson Conte, Marcelo. E aí entrou naquele jogo, nós estávamos em um jogo difícil, né, Gelson? Contra o Esportivo de Bento. O Leco veio para o meio e eu fui para centroavante. E aí o Marcelo entrou também lá no lado direito. Cruzaram a bola e o Gelson entrou no primeiro pau e tentou desviar e não deu. E quem acabou desviando foi o Marcelo. O Marcelo fez o gol. Fez o gol. Não se sabe como o João Lúcio Souza deu o gol pro Gelson. Era amigo, né? Era bruxinho. Aí o cara era goleador, o Marcelo depois do jogo, né, ficou sabendo e disse, não, até isso me acontece. Eu já não jogo porque ele faz gol todo jogo. Aí quando eu faço no lugar dele, eles vai dão pra ele. Um abraço pro Marcelo Mendonça, boa tarde, vamos Inter. Abraço pro Rogério Forcolei, nosso colega também. O Luiz Lazarete,
Programa cada vez melhor. Grande abraço, obrigado ao Luiz Lazarete. Tem aí, Benhur? Ou vamos aos palpites? Angélica Bueno, um abração. A Alessandra Becker me mandou que hoje o coração vai estar pesado, né? A milhão com o Inter. Pessoal, se prepare que o sofrimento vai ser grande. E eu queria mandar um abraço pro Jaci. Também, né? Pro Jaci. O Jaci lá. Abração pro nosso Jaci lá. O Jaci, que logo cedo, quando viu a foto, os dois assim, que programa hoje, hein? Um abraço pro Jaci. Um abraço pro Jaci lá de Lajeado. Internacional, aliás, Atlético Paranaense e Inter, Benhur. Empate, 1-1. Everton. 1-1, ele tirou o chefe, né? Gelson. O jogo vai ser empate. Eu vou ter que continuar com o palpite deles, 1-1. Eu tinha pensado, agora... mas eles falaram primeiro, mas é jogo para empate. Forcolentes que 0-0. 0-0 Forcolém. Everton. 2-0 pro Atlético. 3-0 pro Atlético. Eu também. Então vai o Mick Jagger, certo. Para mim, o Internacional ganha 2-1. 2-1. Só que falta acertar agora, né? O Mick Jagger dos palpites. Erro tudo. Quero agradecer ao Everton Giovanella pela presença no programa. Everton, muito obrigado. O prazer foi nosso. Obrigado mesmo por vocês ter se disposto a vir lá de Lajeado, a enfrentar essa estrada, a chuva, e estar aqui conosco no programa Debate Bola. Muito obrigado, Everton. O prazer foi todo nosso. A gente está sempre à disposição aí. Parabéns pelo programa, descontraído, de bom papo. Eu acho que tem muito a agregar aí na nossa região e no estado também esse belo programa de vocês. Valeu, obrigado. Gelson, muito obrigado pela presença aqui. O Gelson Conte, né? Com certeza, assim como o Benhur, nós queremos eles, né? Treinando, né? Aqui o Benhur é meu parceiro de apresentação do programa, mas eu desejo que eles estejam no mercado, né? Gelson, muito obrigado pela presença. Grato pelo convite, estamos sempre à disposição. Vocês sabem que a gente também, quando troca ideia com vocês, nós estamos aprendendo. Nós precisamos ter um ouvido bom, né? Para aprender sempre. Então, nós muito gratificado por estar aqui na presença de vocês. Pode juntar o celular agora. Já juntou. Já juntou. Muito bem, então. Estamos chegando ao final do programa Debate Bola desta quarta-feira. Tem uma última, hein? O Moisés Eli. Abraço ao Everton, Gelson e parabéns para o Pires. É outro da Rádio Independente, né? Nosso amigo lá de Lajeado. Lá. Valeu, Benhur. Voltamos amanhã, Benhur? Esperamos que sim. Vamos falar com o chefe aqui, né? Sabe lá, né? Né? E o programa Debate Bola está no YouTube. Você vai lá no 14 mais NH e o programa de hoje estará lá para você acompanhar, para você que perdeu, foi lá no banheiro e não viu alguma situação ou foi trabalhar. Está tudo lá no YouTube. 14 mais NH. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.